A gente tinha conversado, né, que eu tinha te pedido ajuda pro meu departamento comercial, e a minha pergunta para todo mundo que eu conversei foi assim: as pessoas ainda leem e-mail? Antes de qualquer outra pergunta, eu me fiz essa pergunta, sabe? É uma questão de organização ou é uma questão... Organização, eu me refiro à forma de mostrar as coisas, a forma de hierarquizar as informações e de endereçar? Ou todo mundo acha que é tudo muito importante? Ou seja, o seu software também ele traz um senso de... Ele não é uma ferramenta isolada, ele tem a ver com a cultura da empresa, ou a forma de apresentar isso. Não sei se eu fui claro no que eu falei. Não, total tem a ver com a cultura da empresa. Até, um exemplo. A gente hoje está com mais de 100 clientes, né? Mais de 100 empresas utilizando o produto. Se eu pegar, não precisa nem pegar as 100, se eu pegar 10 e olhar como estão, pedir para eles mostrarem, né? Como é que está a intranet deles... Algumas você nem reconhece o produto original, assim, dificilmente você vai achar duas parecidas. E é a mesma coisa, assim, são as mesmas funcionalidades, é o mesmo produto. E o que muda, assim? O conteúdo, obviamente, vai ser o que você vai colocar, a forma que você vai montar o layout, como que você vai colocar as funcionalidades ali, até aí tudo bem, né? Mas, assim, é a forma de se comunicar, é a cultura que se tem ali naquela empresa que vai determinar muito de como que as pessoas vão utilizar, do que vai ter ali dentro, de que forma as pessoas vão interagir com aquilo ali também. Então, eu não tenho dúvida que a cultura organizacional, né, ela tem influência na forma como a comunicação é estruturada dentro da empresa. E aí não estou nem falando de tom de voz, nada disso, mas é de estrutura mesmo. Né? Agora, se a gente pensar na questão do e-mail, né, como você falou, se a gente pensar no e-mail hoje como mais um canal... Como qualquer pensamento de canal, né, de comunicação, você tem que saber qual vai ser o drive, né, daquele canal, para que eu vou usar, com quem que eu vou falar, que tipo de informação que eu vou colocar ali. Então, o e-mail também pode ter uma pauta definida, do ponto de vista de estratégia de comunicação, né, não do assunto, a pauta como assunto, né. E hoje, se você pensar que você tem na empresa, às vezes, a primeira vez, eu estava lendo outro dia que é a primeira vez na história que a gente tem 4 ou 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo numa empresa, né? Então, você tem uma pessoa que está entrando ali com seus 18, 20 anos como trainee, estagiária e tudo mais, e aí você tem também na outra ponta a pessoa que está lá nos seus 70, 80 anos num conselho, ou sei lá, na alta liderança, né? E tem todo mundo no meio, assim, todas essas pessoas. E está todo mundo se comunicando. Então, hoje, mais do que nunca, você tem que pensar numa estratégia de canais internos, né? Porque você tem formas diferentes de se comunicar do ponto de vista geracional e do ponto de vista da cultura da empresa. E tem que ter esse balanço, porque senão vira uma esquizofrenia também, né? Ninguém administra 900 canais internos, né? Mas eu acho que o e-mail continua sendo uma ferramenta importante, continua sendo um canal importante. Ele ainda é um canal mais oficial, entre aspas, da empresa. Ele ainda é o canal mais utilizado para você provar alguma coisa, sabe? Para comunicar com grupos e tudo mais de forma estruturada e tal. Isso não substitui outros canais, né? Mas é só um outro canal diferente. O que hoje eu vejo muito é assim... Como não tem uma estrutura de comunicação interna muito bem desenhada, uma estratégia muito bem desenhada em algumas empresas, todo mundo acha que a sua mensagem é a mais importante. Né? E aí, então, como ela é a mais importante, manda em todos os canais. Né? Então, põe na intranet, põe no banner, põe na notícia, manda um comunicado, manda um e-mail, põe no WhatsApp, põe na rede social interna, põe lá no jornal mural, ainda na TV corporativa, ainda bota um papel no café. Né? E aí, a pessoa já nem sabe mais. Aí vira spam, né? Porque a pessoa não aguenta mais receber tanta coisa. Mas eu acho que, assim, não tem tanto a ver com o e-mail, mas eu acho que tem a ver com a estratégia que você vai desenhar de comunicação interna. E isso passa pelas mensagens que você quer, pelo conhecimento do seu público interno, do tipo de mensagem. E só como um parênteses, né? A gente fica lá no cubo, né? Como ponto ali, né? De referência e tal. Se você anda no cubo, e nas empresas é a mesma coisa, né? Se você andar pelo andar e ficar olhando o computador das pessoas, de cada 10 computadores, 9 o que você vai ver na tela é o Outlook aberto. Né? É um provedor de e-mail. Então, então às vezes eu brinco e falo assim,
como assim você está questionando se o e-mail ainda é uma... Porque eu tô dizendo isso porque eu ouço muito dos clientes assim, a gente quer uma intranet porque a gente quer acabar com o e-mail. Assim, não vai acabar, entendeu? Você vai organizar, né? E a intranet não é milagre, ela é uma ferramenta, então depende da estratégia, etc. Então, assim, a hora que você passa e vê todo mundo com um Outlook da vida aberto, ou sei lá, um Gmail, alguma coisa assim, né? Alguma ferramenta de e-mail, aí você pensa assim, poxa, usam mesmo o e-mail, então precisa organizar esse negócio. É que as pessoas usam, eu me pergunto se as pessoas leem. Tudo. Então, aí que tá. Hoje é uma profusão, né, de mensagens que a gente recebe, de abordagem comercial e tudo mais, né? Se a gente for olhar nesse espectro, aí é muito mais fácil dizer que não lê do que lê, né? Agora, se a gente olha dentro do espectro interno, assim, né, de comunicação interna, eu acho que precisa ser muito bem pensado, porque você está concorrendo com tudo aquilo que a pessoa recebe o dia inteiro loucamente, assim. Por exemplo, a minha caixa de e-mail, se eu deixar, vira Gremlin, assim, sabe? Gremlin, caso alguém não saiba o que é o Gremlin, seja de outra geração, era um bichinho que caísse uma gota d'água, virava um monte de bichinhos. É importante, né? É importante, importante porque outro dia a gente estava numa conversa dessa e aí 2 pessoas ficaram olhando pra mim, assim. Aí eu falei, você não sabe o que é Gremlin? Não, nos anos então... 80, né? Exatamente. Você sabe que outro dia eu vi um cara falar, é uma conta tão óbvia, mas que os anos 90, eles estão na mesma distância dos anos 60, quando a gente estava nos anos 90. Exato. Cara, isso deu um pau na minha cabeça, assim, porque todo mundo fala assim, não, faz 10 anos, eu penso que foi no começo dos anos 2000. Pra mim, 10 anos é 2000. É 2000, mas nós também estamos em 2024, né? Exatamente.